Sejam todos muito bem-vindos à aula da Liga Empresarial com a nossa mestra, a Beatriz. Bia, a aula é com você, desbloqueie o microfone, fica à vontade, que hoje eu estou de sua secretária aqui, vou ficar cuidando do povo. Beleza, prof. Gente, muito boa noite. Já peço desculpas para vocês pelo imprevisto aí, de não ter conseguido entrar no horário. Estou com uma leve crise de rinite, eu acredito, então estou um pouquinho rouca, mas acho que vocês vão conseguir me ouvir. E também não consegui ligar a câmera, gente. Até mandei aqui pro Júnior, que deu um probleminha na minha câmera. Mas isso não vai impedir a gente de ter uma aula incrível, maravilhosa. Eu espero muito que vocês aprendam. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho de copywriting. Não sei se vocês já estudaram um pouquinho. Eu sempre gosto de começar a aula conhecendo um pouco de vocês. Então, se vocês puderem abrir o microfone ou colocar aqui no chat qual é o negócio de vocês, o que vocês entendem por copywriting, quais são as principais dúvidas que vocês têm, que aí a gente consegue fazer uma aula bem dinâmica. A minha ideia na aula não é passar um monte de conteúdo, falar um monte de teoria para que vocês saiam daqui com aquela sensação de mais uma aula, mais um curso, né? Quando a gente compra aquele monte de curso que a gente não consegue assistir. Então, a ideia é que vocês saiam daqui realmente com uma ideia de como que vocês podem usar as palavras para vender mais. Então, queria conhecer um pouquinho de vocês, saber qual é o negócio de vocês e o que vocês entendem por copywriting. Posso começar pela Raquel, que tá lindíssima, gente. Estou vendo você daqui, Raquel. Uau, já comecei a chegar. Já começamos assim. Me fala um pouquinho do seu negócio e o que você entende por copy. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Raquel Galvão, trabalho com produção na área de eventos, na área de beleza, né? De eventos na área da beleza. Uhum. E o que eu entendo de copy é uma narrativa intencional e assertiva para a gente vender mais. Uau! Uma aula já quase. Quais são as suas expectativas para a aula de hoje, Raquel? Você tem alguma dificuldade assim com a parte de copy, algo específico que você queira aprender? Amiga, quando se tem um chat GPT aí para ajudar nas narrativas, mas eu acho que se você não sabe dar o comando, de nada adianta. Você pode saber, mas se você não sabe falar o que você quer, não tem inteligência artificial que te ajude. Essa é a grande realidade, entendeu? Perfeito. Então, a gente primeiro precisa entender do nosso negócio, né? E criar uma expectativa, de uma descoberta, um interesse, uma narrativa, de modo que a pessoa se interessa a consumir o nosso produto. Isso tem que ser intencional, isso pode-se falar de vários gatilhos, porém, se a copy ela não for condizente com o que eu quero oferecer, a conversão em venda é zero. Perfeito. Gente, uma aula, hein, que a Raquel deu pra gente. Raquel, você resumiu muito bem aquilo que eu vou falar aqui. Gente, mais alguém quer falar? Não vou apontar ninguém, não vou ficar igual aquelas professoras. Poxa, eu já falei, tipo assim, a Raquel... não precisa mais ninguém falar. Fiquei com vergonha agora. Não precisa mais não, ninguém. É porque você falou tão bonito, mas assim, eu queria saber se mais alguém quer falar, quer falar suas expectativas e falar também sobre o negócio de vocês. Eu queria pelo menos assim, que vocês falassem qual é a empresa de vocês, até para eu conseguir dar alguns exemplos aqui, para a gente ter uma aula mais de troca mesmo. Quem foi que falou agora? Foi a Raquel, a outra Raquel, né? Oi, Raquel. Oi, fui eu. Meu nome é Raquel Angel, eu sou também da área da beleza, né? Sou maquiadora, sou analista de coloração pessoal também e ministro cursos, né? Então, tudo dentro dessa área da beleza. Que legal, incrível. Beleza, mais alguém quer falar, gente? Deixa eu ver quem mais que tem aqui. Tem a Auricélia, não sei se é assim que fala. Auricélia, chegou o Luquinhas aqui, ó, meu comparsa. A Auricélia, gente, pode chamar ela de Celinha. Celinha. Tá? Beleza. Ela é o amor de mamãe. Sua filha? Quase, mano. A Raquel é outra filha, é tudo filha. Que legal. A Celinha tá falando, eu acho. Então, gente, eu tô com problema no áudio. Mas dá para te ouvir, pode falar. Sim. Então,
A Raquel Galvão é minha inspiração constante. Então, eu sou da área da beleza também. E aprendendo a cada dia. Eu sou muito tímida. Ela até chega a me chamar a atenção. Célia, você tem que divulgar o seu trabalho, você trabalha bem, não sei o quê. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E o que eu entendo é basicamente isso tudo que a Raquel falou. Não, eu uso muito o chat GPT, mas é importante. Mas está usando errado, Celinha. Por quê? Porque não está convertendo em venda. É isso. Quem não é visto não é lembrado, quem não sabe vender fica com a conta zerada. Exatamente. E por isso nós temos que abrir agora. Gente, vocês estão muito afiadas e muitas mulheres da área da beleza aqui, hein? Achei incrível. Eu vou deixar os outros rapazes, se eles quiserem falar de qual ramo que eles são pelo chat, pra gente já dar início à aula. Vou colocar aqui para apresentar e vocês me falam, tá? Vocês estão conseguindo ler certinho. Acho que o Lucas que chegou depois, né? Quem que falou aí agora? Eu, Rafael. Vou abrir a câmera Rafael. aqui. Oi, Rafael, tudo bem? Belezinha? Tudo beleza, fala aí. Eu sou empresário, eu mexo no ramo de investimento imobiliário. O que todo mundo conhece aí, consórcio. Nunca fui bom de português, nunca apresentei um trabalho nem na faculdade. Exatamente. Hoje em dia, o que me salva aí é os caras do marketing, é algum amigo que entende mesmo, e é o chat GPT. Não tenho outro caminho. Eu não conheci uma pessoa que trabalha com copy, tá? Você é a primeira pessoa. Eu fui pesquisar aqui qual é a sua especialidade, que quando a Raquel estava falando, eu falei, a mulher é boa em português. Para escrever do jeito que está falando aqui no Google, aqui, ela é boa mesmo. Então, é uma forma de abordar o cliente, induzindo ele ao caminho que você precisa através de palavras. É exatamente isso. Perfeito. Fechou? Valeu. Fechou. Obrigadão. Obrigadão, gente. Vou colocar aqui para apresentar. Falem aí se vocês estão conseguindo ver certinho. Bom, como na aula passada que eu dei, alguns de vocês, na verdade, eu acho que eu não lembro de ninguém aqui, gente. Não sei se vocês estavam na aula passada, mas vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Beatriz. Como o Júnior falou, conheci ele aí, gente, vendendo na rua, acreditem vocês ou não. Eu e meu marido, hoje a gente tem uma empresa de tortas, né, para casar. E na época a gente estava num ritmo assim muito insano de vendas, porque a gente queria pagar o nosso casamento. Então a gente foi para a rua mesmo para vender com essa causa, sabe? E a gente conheceu o Júnior vendendo nas ruas e aí viramos amigos. E foi isso, gente. De lá para cá, muita evolução. Eu sempre, quando eu vou falar isso, eu falo que o Júnior foi um divisor de águas mesmo, nos ajudou bastante. Então, eu posso falar para vocês que eu sou vendedora. Toda vez que alguém me pergunta assim, tá, mas define você em uma palavra. Eu sou vendedora, eu sempre vendi, desde muito criança. E essa área das vendas e da escrita sempre foi uma área que esteve muito presente na minha vida, porque eu sempre gostei muito de escrever também. Então, lá, quando a gente começou ali, né, a pandemia, todo mundo começou a migrar muito para o digital. Eu conheci o digital meio que, principalmente, assim, pelo copywriting mesmo. Já foi, assim, na área que eu gosto bastante. Então, desde lá, eu já comecei a estudar bastante. E, assim, qual é o meu intuito com a aula de hoje? Como eu falei para vocês, essa é uma aula mais dinâmica. E eu, apesar de ter trazido algum conteúdo, assim, mais teórico, eu não quero que vocês façam milhões de anotações no sentido de anotar só a teoria. Eu quero que vocês tenham uma compreensão mesmo de como que você pode aplicar a copy para o negócio de vocês, né? Para cada caso específico. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Beleza. Sim, tá tranquilo. Tô sem olhar a tela aí, então qualquer coisinha que tiver, vocês me avisem aqui, por gentileza. Então a gente já vai começar, gente, com duas mentiras que são muito contadas nesse meio, que as pessoas acreditam muito, talvez não acreditem dessa forma que está aqui, mas no final das contas muita gente acredita nessas duas afirmações, e a gente já vai desmentir isso aqui. E a primeira que eu trouxe, assim, que eu acho que é a campeã de enganação, é o minta para vender mais.
Não sei se algum de vocês já tiveram experiência de participar de marketing multinível. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência de ser, né, ali, de participar de alguma rede de marketing multinível, ou de ir a algum evento, ou algum parente seu, né, começou a vender ali os produtos e depois quis cadastrar você. Mas eu participei, gente, do marketing multinível durante um tempo, e nesse período eu digo que eu aprendi duas coisas, uma ruim e uma boa. A boa foi porque eu aprendi muito sobre vendas, muito mesmo. Eu participei de vários treinamentos. E a segunda foi essa questão do mentir para vender mais. Então, assim, a gente utilizava muitas técnicas de aumentar os seus ganhos, infelizmente, né, algo errado, mas de aumentar os seus ganhos, de utilizar gatilhos da forma errada. A gente vai falar mais sobre gatilhos lá para frente. De utilizar gatilhos da forma errada para vender mais. E assim, levando em consideração uma perspectiva assim, de resultado, talvez muitas vezes você consiga um resultado ali imediato, né? Ou seja, uma venda, uma conversão, por meio da mentira, né? Você já deve conhecer algum caso, ou já deve ter até acontecido com você, de você mentir ali, aumentar alguma coisa, ou omitir algo do cliente, você conseguir fechar aquela venda por causa daquela mentira. Mas a gente já vai desmentir aqui essa questão, por quê? Ainda que você consiga fazer a venda, né? Aquele cliente, ele, em algum momento, ele vai perceber que ele foi enganado. Então, hoje a aula vai ser baseada em princípios e teorias, princípios relacionados a essa questão da venda, da sua linguagem, da forma como você fala. E, gente, eu acredito muito numa venda que é feita com sinceridade, com clareza. Então, a Raquel até falou um ponto muito interessante, que é você conhecer muito bem o seu cliente, muito bem o seu produto. A gente vai partir desse princípio. Mas o primeiro ponto é, não acredite nessa mentira de mentir para vender mais, tá? E o segundo ponto que eu já quero desmentir aqui para vocês é que copywriting é só para profissionais. Acho que foi o Rafael, né, que falou que não conhecia copywriting, não conhecia até então ninguém que trabalhava com isso. Então, hoje eu quero descomplicar realmente o copywriting para vocês. Vocês vão entender que é algo bem simples, que não é nada rebruscado, que, assim, se você quiser se especializar, obviamente você pode comprar curso, pode ler mais livros, eu inclusive indico, mas o copywriting nada mais é do que você conseguir usar a linguagem, a fala, né, a escrita, para você conseguir ter a sua conversão ali, que no final é venda, né, de alguma forma. Então, não é só para profissionais, existe uma técnica, existe um jeito certo de fazer que é muito simples. Então, a gente vai começar alinhando algumas ideias. Então, a primeira delas é o que é copywriting. Como eu já falei para vocês, é escrever de forma persuasiva, basicamente. A gente usa esse termo, né, copywriting, né, que é escrita persuasiva, muito aplicada ao digital, porque hoje a gente está nessa era das redes sociais, então a gente utiliza muito esse nome, né, da escrita persuasiva no digital, porque é o meio que a gente está inserido, mas basicamente é você conseguir escrever de forma persuasiva, você fazer um texto persuasivo, e isso não é difícil, tá, gente? Não é complicado você escrever de forma persuasiva, você não precisa de uma superestrutura, é basicamente você entregar para o seu cliente ali o que ele quer no momento que ele precisa. Então, a copy, quando você domina as estruturas, você consegue transformar palavras em ação. Ou seja, ao invés de você chegar para o seu cliente e falar, compre de mim, você consegue apresentar os benefícios do seu produto de uma forma tão irresistível que é impossível que ele não haja, que é impossível que ele não clique no seu link, que é impossível que ele não compre o seu produto, ou até mesmo que ele não faça uma próxima pergunta para que aquele diálogo continue. Então, a gente eu já quero que vocês adotem uma perspectiva de ação. Eu não sei quantos de vocês têm aquela ideia de, Bia, eu não sou bom com vendas. Quem foi, meu Deus? Deixa eu voltar aqui para lembrar os nomes. Gente, eu sou muito ruim com o nome. Mas teve uma de vocês que falou, eu sou muito tímida. Acho que foi a Celinha. É Celinha? Isso, foi ela mesma. Celinha, né? Eu sou muito tímida, e provavelmente a Celinha deve estar falando, eu também não sou muito boa com vendas, não, tenho dificuldade. Então, assim, gente, basicamente, eu sei que vai de personalidade para personalidade. Eu não vou falar, não, é fácil, tranquilo, porque eu sei que para algumas pessoas é muito difícil. Mas, para todos vocês que estão aqui, eu quero que vocês adotem uma perspectiva e uma postura de eu preciso fazer com que o meu cliente tome alguma ação. A venda, né, que é a base aqui do nosso processo de copy, a copy ela é objetivando, né, uma venda, uma ação do cliente, ela sempre procura instigar uma ação do cliente. Então, quem vende jamais pode ter uma postura passiva, de, por exemplo, você se apresentar para o seu cliente, vamos colocar aqui no meio digital, né, que é o foco aqui da nossa aula. Então, você chegar lá no seu perfil do Instagram
e vamos supor as meninas que são da área da beleza. A Raquel, que é ai, meu Deus, como que fala? Analista de coloração, né, pessoal? Não sei se eu falei da forma certa, mas ela postar lá um design que tem o valor dela, o que ela entrega numa análise de coloração pessoal e compre de mim, sabe? Joga assim, compre de mim. Não, você sempre tem que procurar instigar uma ação no seu cliente. Não que seja errado você oferecer o seu produto assim na cara dura, né? Tipo, compre. Mas que tipo de ação você provoca nesse cliente quando você só fala compre? Então, eu quero que vocês tenham essa postura de entender. Essa palavra que eu vou usar, ou essa fala que eu vou usar, esse texto que eu vou publicar, ele vai provocar alguma ação no meu cliente? Ou ele vai simplesmente fazer com que eu seja ignorado? Então, se vocês já estiverem fazendo alguma anotação aí, já anota essa primeira questão assim, que é muito importante. Provoque sempre uma ação no seu cliente. Sempre. Jamais deixe o cliente jogado, né, solto, sem falar nada, sem querer devolver alguma coisa para você. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais de exemplos, tá, gente? Por enquanto a gente está só na introdução, mas já entendam essa questão de ter uma postura, de provocar uma postura ativa no seu cliente mesmo. E o terceiro ponto da nossa definição é você realmente conversar com o seu cliente como se fosse olho no olho, gente. Essa é uma parte que eu gosto muito, que é assim, a gente hoje, a gente vende, né, nas redes sociais, a gente vende no Instagram, né, no Facebook, enfim, não sei qual a rede que vocês usam, mas tem aquela questão de você não estar cara a cara com o seu cliente. Mas, como eu falei para vocês, a gente precisa entender princípios básicos de venda para poder vender. Então, um dos princípios básicos de venda é o relacionamento. Então, sempre quando você for publicar algo, sempre quando você for publicar um texto, querendo, né, fazer alguma venda, você vai imaginar que você está aí com o seu cliente, cara a cara, olhando no olho dele, certo? Então, você vai sempre procurar entender quem é que vai estar lendo aquilo. O que o meu cliente vai pensar quando ele lê isso? Porque às vezes a gente sai escrevendo, né, frases soltas, sai produzindo conteúdo sem intencionalidade, a gente esquece quem é o nosso cliente, o que ele procura quando ele quer o nosso produto, quais são as dificuldades dele. Então, a partir desse ponto aqui, eu já quero falar muito sobre essa questão do relacionamento, que eu vou destrinchar mais para frente, mas assim, algo muito importante da gente entender, né, de nós empreendedores entendermos, é que todo o processo de venda, ele sempre é sobre o cliente. Sempre. Até o momento que você entra, que a sua história entra, que a sua história entra, que o seu negócio entra, é sempre sobre o cliente, é sempre procurando interação, relacionamento com o seu cliente. Vamos para o como agora. Como que a gente faz isso? Eu já fui do time, gente, porque eu sou uma pessoa muito prática. Então, assim, todo mundo fala, né? Para você escrever bem, você tem que ler muito, né? Ler muito, ler bastante. Eu já fui do time que defendia que não precisava você ler muito. Que para você escrever bem, você precisa escrever muito. Afinal de contas, é praticando, né? Mas o que acontece? Você realmente precisa ler bastante, porque a leitura é o que vai te dar, além de repertório de palavras, além dela te dar ali um repertório das palavras para você saber quais palavras usar, a leitura também vai te dar repertório cultural e repertório de argumentos de autoridade, vamos dizer assim. Porque, vamos supor, o Rafael, que é do mercado imobiliário. O Rafael não gosta de ler, estou dando um exemplo, tá? Não gosta de ler, para ele não precisa realmente ele estar se inteirando ali sobre o mercado dele, ele não gosta de ler livros na área dele ou em outras áreas também. E aí acaba que quando o Rafael vai postar, né, vai escrever algum texto ali ou vai mandar alguma mensagem para o cliente dele, o Rafael não tem aquele repertório de ter carga naquilo que ele fala. Então, vamos supor, ele vai postar um texto sobre... Ele é do mercado imobiliário, né, se eu não me engano, me ajudem aí. Não sei se é... Também, né, no mercado imobiliário. Vamos supor que ele vai postar ali mas é venda de imóveis, prof? Ou é ativos imobiliários? Não, ele trabalha com consórcio. Aí ele faz consórcios para imóveis, para carro, entendeu? Para capital de giro. Então, assim, o Rafael vai postar ali nas redes sociais dele um texto explicativo sobre os consórcios
tentando tirar as principais dúvidas dos clientes dele sobre o consórcio, com o objetivo de realmente tirar ali quebrar os argumentos, assim, aquilo que impede os clientes deles de comprarem ai, Jesus Cristo, como é que é o nome? Para fazer a Cartas de aquisição, crédito. para fazer a aquisição, ao fechamento Objeções. Objeções, obrigada. Para quebrar as objeções do cliente dele. O cliente dele está pensando se ele faz ou não um consórcio, se compensa para ele fazer um consórcio. E aí o Rafael, ele está tão acostumado com esse meio que ele posta esse texto de acordo com o repertório que ele tem ali, as linguagens, né, a linguagem que ele utiliza ali no meio. Só que ele coloca palavras muito complicadas ou até mesmo não coloca a informação completa, de uma forma que o cliente dele entenda. Quando você lê muito e lê livros sobre a sua área, principalmente, não que você tenha que ler só sobre a sua área, mas quando você lê muito, que você tem aquele repertório, isso te facilita muito porque você consegue conversar melhor com as pessoas, você consegue trazer exemplos melhores e você consegue trazer a linguagem de uma forma que aquele cliente entenda. Então, por isso que a leitura é importante. Outro exemplo, você está ali numa venda presencial com o seu cliente. Né? O seu cliente, ele fala para você que ele gosta de, não sei, música. Você percebeu que ele é um cliente que gosta bastante sobre música. Se você é uma pessoa que lê muito, que entende muito, que pesquisa muito, já é um meio de você criar relacionamento com o seu cliente. Então, sim, gente, esse tópico é para incentivar vocês a leitura, a pesquisa, a terem mesmo esse repertório cultural que, além de te ajudar com a escrita, com a estrutura, vocês vão ver que na cabeça de vocês, quando vocês forem fazer um texto, vai ficar muito mais simples, muito mais claro de vocês formularem frases quando vocês leem muito e também de vocês terem assunto para conversar com o cliente de vocês. O segundo ponto, obviamente, é escrevendo muito, porque é aquilo, tudo que você quer ficar bom, você pratica bastante. Então, eu vou juntar esses dois últimos tópicos, né, esses dois tópicos que eu vou falar agora, que é o escrevendo muito e modelando muito, que é assim, a partir da sua escrita, você... só um minutinho, não consigo ler agora, meu bem. A partir da sua escrita, de você escrever muito, de você modelar muito. O que é você modelar? Pegar pessoas que são do seu ramo, pessoas que são modelo para você de alguma forma, e você copiar. Sim, gente, na aula passada eu falei sobre isso, eu sempre falo. Produtor de conteúdo bom, empresário bom, é aquele que sabe copiar muito bem. Isso não é errado, você saber copiar de uma forma que aquilo não seja um plágio, obviamente porque é crime, mas que aquilo traga um resultado para você, certo? Você copia aquilo que já está dando certo. Então, você modela muito. O que é interessante você fazer? Pesquise as pessoas que estão dando muito certo no seu mercado. O que elas estão fazendo? Como que aquele vendedor de consórcio que vende muito, que você sabe que ele tem um resultado muito bom, como que ele fala com o cliente? Qual é a palavra que ele usa? Qual é a linguagem que ele usa? Ele usa uma linguagem mais rebuscada? Como que ele se veste, tá, sabe? Você copia, assim, todos os pontos, faz um levantamento de dados mesmo. Como que aquela moça que é maquiadora, que está dando super certo no Instagram, como que ela se comunica? Qual o tipo de engajamento que ela procura na comunidade dela? Como que ela fala com as seguidoras dela? Entende? Então, modelando muito, você aprende também a ser mais persuasiva. E, por último, não menos importante, na verdade, isso aqui é muito importante, conhecendo o seu cliente. Eu falei para vocês que todo processo de venda é sobre o cliente, então, para você saber criar relacionamento com aquele cliente, para você saber conversar com aquele cliente, você precisa conhecer muito bem quem é o seu cliente. Conhecer todos os seus clientes a fundo? Não necessariamente, mas conhecer quem é o seu cliente ideal, pelo menos. Quais são as objeções desse cliente? Qual é o desejo de vida dele? Vocês vão perceber que a partir de um momento, quando você começa a fazer uma análise ali de todos os seus clientes, por que eles procuram vocês, quais são as principais dúvidas, você consegue criar um padrão, né? Como se fosse um modelo de cliente ideal, que a gente chama de persona, de avatar, de diversos nomes, mas você consegue criar ali um padrão para que, a partir daquele padrão, você vai conseguir falar com aquela pessoa melhor. Então, vocês podem até pedir ajuda para o ChatGPT, que é inclusive uma ferramenta muito útil, desde que você saiba dar os comandos, como a Raquel falou, você sabendo dar os comandos para ele te ajuda demais. Você vai entender que a partir desse modelo de persona, você pode pedir ajuda para o ChatGPT para criar, você vai conseguir modular o seu tom de voz, como que você vai falar com esse cliente, qual o tipo de entonação que você vai usar, quais são as principais objeções desse cliente, quais são os principais sonhos e desejos dele. O quando. Quando que a gente utiliza a linguagem persuasiva? Sempre, gente. Sempre.
Sempre, sempre, sempre. Sempre você vai estar vendendo alguma coisa. Só que nem sempre você vai vender vendendo. Vou explicar. Quando a gente fala de produção de conteúdo, por exemplo, de redes sociais, de posicionamento nas redes sociais, eu gosto muito de utilizar um pensamento que é do Ícaro de Carvalho, que eu acredito que alguns de vocês conhecem, que isso aqui eu aprendi em uma das primeiras aulas assim, que eu assisti do Novo Mercado. É assim, ele falou em uma das aulas. Venda apenas em 5% do seu tempo. 95% do tempo, e isso aqui vocês podem utilizar para as redes sociais e também para as vendas presenciais, né, para qualquer tipo de interação que você vai ter com o seu cliente. 95% do tempo você vai interagir com o seu cliente. Só que nesse momento que você está interagindo, que você está buscando ali conhecer o seu cliente, sempre você vai estar focado na sua venda, no seu objetivo. Então, por exemplo, quando você vai criar o seu planejamento de conteúdos nas redes sociais, você utiliza diversos modelos de conteúdos diferentes, que foi até um dos temas, né, que eu falei na aula passada que eu dei aqui. Existem conteúdos de autoridade, conteúdos de lifestyle, que você mostra ali um pouquinho da sua vida, mas cada conteúdo desse, ele é com o objetivo de converter em venda, ainda que não seja uma venda ali naquele momento. Então, por exemplo, quando a gente fala de passar 95% do tempo interagindo com o seu cliente, é quando você consegue entrar na vida daquele cliente para entender como que você pode ajudar ele, qual o produto que é o produto certo para ele naquele momento. Então, vamos supor que você está aqui conversando com o seu cliente, né, um cliente novo, que não te conhece, ele chegou ali para poder conhecer o seu produto. E aí, esse cliente, ele chegou com uma pergunta assim, muito básica, muito geral, você está respondendo aquela pergunta, só que acaba que você empolga e fala muito sobre o seu produto, você não deixa o seu cliente falar. Como que você vai conseguir entender o que aquele cliente precisa se você não deixou ele falar? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre princípios de venda, mas eu já vou adiantar uma questão que vocês devem saber, né? Algo muito básico, que um dos princípios da venda é você falar menos do que o cliente. É deixar o cliente, quanto mais o cliente fala, melhor. Porque o processo da venda é um processo de você conduzir o seu cliente. Você não vai puxar ele, você vai conduzir. É como se você estivesse aqui atrás, né? O cliente na frente. E o cliente ele não pode se sentir que ele está sendo empurrado para alguma coisa, porque ninguém gosta de comprar, gente. Ainda que seja um produto que você precisa, ninguém gosta de comprar. Então, o cliente ele precisa ser conduzido e não empurrado para a venda. Então, essa interação é o quê? Você produzir um conteúdo que seja interessante para o seu cliente. Você procurar falar sobre suas conquistas pessoais que, de alguma forma, se conectem com o seu cliente, com os desejos dele. Você procurar trazer questões mais profundas de sentimentos daquele cliente. Então, por exemplo, as meninas que são da área da beleza. Cara, falar sobre autoestima, falar sobre os desafios de ser mulher hoje. Esses dias eu encontrei um perfil de uma blogueira que eu segui há muito tempo atrás, ela é da música, na verdade, não é blogueira não, ela era youtuber, e aí hoje ela tá muito famosa, porque ela começou a gravar músicas, e fazia muito tempo que eu não ouvia as músicas dela, enfim, eu fui, nossa, fulano, lembrei da fulano, deixa eu entrar aqui no perfil dela. E ela tá lançando um álbum agora que fala sobre feminilidade, o ser mulher, né, a beleza do feminino, enfim, todas essas questões. Gente, quando eu entrei, que eu bati o olho assim, aí eu falei, mais uma pessoa falando sobre feminilidade, essas questões estão muito em alta, aí você tende a ignorar, né? Só que, gente, bateu 3 posts, assim, para eu passar, né, pelo perfil dela, para eu seguir ela de volta e eu querer escutar o álbum e eu ficar, assim, maluca pensando nisso. Eu fui dar banho no meu bebê, fui fazer várias coisas ontem, eu fiquei pensando naqueles posts e naquilo que ela provocou em mim. Por quê? Em pouco tempo, ela não vendeu o produto dela em si, ela não falou, vai lá no Spotify escutar meu novo álbum. Não, nenhum dos posts que eu passei ela estava falando isso. Mas ela trouxe questões tão profundas da existência, né, do ser mulher, que eu me senti tocada de alguma forma, e essa mulher não saiu da minha cabeça desde ontem, gente. Vocês acreditam? Então, assim, como que a gente pode provocar esse cliente de uma forma que ele deseje o nosso produto? Como que a gente pode ir no profundo daquele cliente? Então, é como se você estivesse fazendo uma pesquisa, assim, é quase como uma terapia, entende? Então, por exemplo, do Rafael, vou usar o exemplo do Rafael, que vende consórcio. Quem está procurando um consórcio de uma casa? Por que essa pessoa está procurando um consórcio de uma casa? Qual o desejo dela? Beleza, então uma casa. Mas assim, o que é de mais profundo ligado a esse desejo de ter uma casa? A casa, gente, ela diz muito sobre o sentido de pertencimento.
Uma casa, quando você tem um imóvel para chamar de seu, é muito além de você ter um patrimônio ali, é muito além do dinheiro. É raiz, é você ter a sua raiz em algum lugar, é você ter aquela ideia de, cara, eu tenho para onde ir. Se tudo acontecer de errado assim, na minha vida, pelo menos tem uma casa. Ou ela também está ligada não só a esse sentido de pertencimento, mas a ideia de você ter algo, de você possuir algo, que também é uma questão social muito forte. Então, assim, não necessariamente você vai falar com o seu cliente sobre essas questões profundas, assim, né? Numa venda ali você vai falar sobre questões muito sentimentais, mas você entender isso faz você conduzir o processo com tanta leveza que o seu cliente, quando ele menos perceber, ele já passou o cartão para você, ele já comprou. Porque, como eu vou falar lá na frente, a venda é um processo majoritariamente emocional. Ela não é 100% emocional, como as pessoas falam por aí. Tem sim a parte racional, tem sim a parte que o cliente para, que ele analisa, que ele pesquisa, né? E alguns clientes, mais do que os outros, tem essa parte do cérebro mais aguçada de pesquisar, de usar o lado racional. Mas, no geral, a venda é um processo emocional. Então, você não vai conseguir conduzir o seu cliente, levar ele, como se fosse ali por uma correnteza mesmo que ele está sendo levado, sem nem sentir, se você não entender quais são os desejos mais profundos desse cliente. E o porquê? Por que a gente utiliza essa linguagem persuasiva? Por que é importante você saber dessas técnicas? Você utiliza essa linguagem persuasiva porque ela vai te ajudar de alguma forma. Então, a ideia não é você se apegar a hacks e a trends e a diquinhas, né, que são dadas ali nas redes sociais muitas vezes. A ideia é você se apegar a princípios. Qual é o porquê que está por trás, né? Qual é a razão que está por trás desse seu processo de venda? E aí eu até coloquei aqui que ser verdadeiro é o seu principal gatilho. Então, a gente volta lá no primeiro ponto, que a gente falou. Minta para vender mais? Jamais. Você ser verdadeiro vai ser o seu principal gatilho, vai ser a sua principal arma. Porque pensando em um processo de longo prazo, a gente vai entender que os clientes, eles são muito fiéis a quem eles sentem que falou a verdade com eles, que foi sincero, né? Vou passar aqui. O que você precisa para começar a escrever de forma persuasiva? Primeiro, uma definição sobre quem é o seu cliente. E aqui eu já vou passar uma dica prática, que é você ir para o ChatGPT. Você pode ir lá para o ChatGPT, e aí, não sei se vocês já utilizaram aquela função de áudio. Essa vai ser útil até para o Rafael, que falou que não é muito bom com escrita, que é você ligar ali a parte do microfone mesmo. Se você não conseguir escrever muito bem, você consegue ligar ali a parte do microfone e você falar para o ChatGPT com detalhes aquilo que você quer. Então, você vai entrar lá no seu ChatGPT, vai treinar ele para poder te dar essa capacidade de escrever, de falar com o seu cliente. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá, vai falar: oi, chat, tudo bem? Eu sou fulano de tal, esse aqui é o meu negócio, o meu produto é tal. Você vai passar o máximo de detalhes possíveis. E essa função que eu tô falando para vocês de áudio, ela é muito boa, gente, porque ele escreve certinho, sabe? As pausas que você dá, a entonação que você dá na voz, ele consegue pegar. Então, é uma ferramenta muito prática. E você vai passar o máximo de detalhes possíveis para o ChatGPT e vai pedir ajuda para ele definir quem é o seu cliente ideal, quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona. Obviamente que tudo que ele te passar, se tiver algum erro, ou também, assim, tudo que você receber dele, você vai fazer uma análise a partir da própria experiência que você tem com o seu negócio. Então, se ele te entregar algum dado errado, por exemplo, você vai pedir para ele corrigir, ou até se ele te entregar todos os dados certos, mas assim, precisa de acrescentar mais algo que só você sabe a partir da sua vivência, então você acrescenta e ali você tem um panorama certinho sobre quem é o seu cliente e o próximo ponto, a clareza sobre o seu produto e sobre o mercado. Faça também uma análise SWOT, que é uma análise que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, mas depois vocês podem dar uma pesquisadinha aí, que é SWOT, que é uma análise que a gente usa muito na administração para entender um panorama geral do seu negócio. Então, entender quem é a sua empresa no mercado, quem é a sua empresa na internet. Então, você vai pedir para ele fazer essa análise para você também entender o que é o seu produto. Entender se você está com a precificação correta, tudo isso você tem que alinhar antes de você vender. Certo? E aí, o terceiro ponto que você precisa, depois que você teve, né, clareza de quem é o seu cliente, de quem é o seu produto, quem é você no mercado, é a prática, gente. É você ir a campo mesmo e começar a testar.
Então, vamos supor, a gente não utiliza copywriting só nas redes sociais, a gente utiliza quando você vai mandar mensagem para o seu cliente, por exemplo, você vai usar ela falando de mensagens automáticas do WhatsApp, até naquelas funções de mensagens automáticas, até quando você vai responder um monte que o seu cliente mandou para você pode usar copywriting. Tudo você pode usar copywriting. Como que você vai descobrir qual é a forma certa? Na prática. Vai testando modelos diferentes de mensagens, vai testando modelos diferentes de abordagens, de tom de voz que você pode utilizar no seu cliente. É pesquisa mesmo. Eu sou muito defensora da prática mesmo, sabe? Vai anotando, seja o mais específico possível, vai fazendo uma coisa mesmo. Cara, com esse cliente que eu utilizei esse argumento, né, quando eu trouxe essa objeção e deu certo a venda. Com esse outro que eu usei esse outro argumento já não deu certo. Por que não deu certo? Então você ir fazendo essa análise mesmo. Tem alguém que quer falar aí, gente? Oi? Biazinha, Oi? o Thiago tá com a mãozinha levantada aqui. Ah, pode falar. Tá? E fala pro André que eu vou dar uns cascos nele, que ele tá fazendo barulho demais. O Júnior falou que vai te dar uns cascudos, você tá fazendo barulho demais. É isso aí. Pode falar. Pode bloquear o microfone, gatão. Pode falar, Thiago. É o vizinho. Se for esse barulho que vocês estão ouvindo aí de moto, é o vizinho aqui, gente, meu vizinho. Tem nada não, vou aí conversar com o vizinho. Fala, Thiago. Opa, boa noite a todos. Bia. Boa noite, Thiago. Como Thiago, trabalho com crepe no setor alimentício também, é o melhor crepe do Brasil, tá? Pode contratar que você não vai se arrepender, tá bom? Contrate de olhos fechados. Quando você comer o crepe, vai abrir os olhos e vai falar, esse é o melhor. Olha o Thiago, gente. Ele tá afiado na COP. Não, eu peguei assim, achei bem bacana aí o que você estava falando sobre a questão de você ser bem positivo e assertivo nas palavras para conquistar o cliente. Perfeito. Eu não gosto muito de convencimento, não, certo? Eu gosto muito de usar, às vezes, algumas frases, né? Como até falei aqui em outra oportunidade, a frase contraditória, né? Existe a frase, o barato sai caro, não existe? Quando o cliente fala comigo, eu falo para ele, ó, o meu produto aqui, ele é caro, mas ele sai muito barato, porque ele é maravilhoso, então compensa contratar. Né? Então, eu inverto a situação, o cliente acha legal, até rir às vezes, né? E, assim, o meu Instagram, por exemplo, ele não é de encher os olhos, assim, até porque, por alguns motivos, eu não consegui alimentar com fotos, essas coisas, eu mesmo que acabei fazendo, mas foram poucas, né? Mas o pessoal que me conhece gosta muito e indica muito. Eu sei que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa para venda, né? Então, assim, aí você estava falando aí também da questão do falar, né? Você, desculpa, acho que é o Rafael, né? Que eu não sei se vocês conhecem a ferramenta que tem no WhatsApp, que você segura a barra de espaço e fala, e o próprio WhatsApp já escreve, né? Então vai sair as palavras corretas, e o importante é ele falar de uma forma bem assertiva para que o WhatsApp entenda e transmita em escrita para o cliente. Tanto que ele até embarrera quando a palavra é palavra feia. Por exemplo, eu falei com o meu amigo esses dias, falei assim, porra, meu irmão, não sei o que, aí saiu lá, P e vários asteriscos, né? Ele já não manda. Tipo, se você falar coisa feia, ele não manda. Então, para quem aí não está utilizando, é uma ferramenta boa também, né? Você só segurou a barra ali de espaço, começou a falar do jeito que você queira falar, e ele vai escrever para o seu cliente, né? O cliente vai entender muito bem o que você está querendo dizer. Outra coisa que eu acho muito interessante, que eu aprendi com a minha esposa, foi o seguinte, isso foi no momento que nós estávamos conversando sobre o nosso relacionamento, e aí eu acabei escrevendo lá, né, e tal, e aí ela interpretou da maneira que ela quis. Eu falei, não, calma aí, eu vou mandar um áudio, porque acho que você está entendendo errado. Ela achou que eu estava em tom de ignorância, mas não era. Isso serve também para o cliente, né? Às vezes, quando eu começo a atender meu cliente, eu pergunto, quando a pessoa faz contato comigo, né, eu tenho o WhatsApp Business, tem aquela resposta imediata, e já entro falando,
bom dia, me chamo Thiago, sou responsável para fazer da sua festa a melhor no ramo do crepe, né? E em seguida eu já pergunto, posso enviar um áudio? Aí a pessoa pode, claro, né? Porque às vezes você manda áudio, a pessoa não pode ouvir, né? E aí, quando eu envio o áudio, eu já envio falando o que eu tenho para falar, né? Para a pessoa achar que eu quero transmitir para ela uma confiança, né? Do que ela possa contratar, né? Então, assim, e isso, essas ferramentas, você saber falar, utilizar as palavras corretas, são maravilhosas. O cliente fica feliz em ouvir palavras corretas, né? E bem assertivas para fechar um bom negócio. Perfeito, perfeito. Muito bacana, Thiago. Obrigado pela sua contribuição. Gente, o que o Thiago trouxe aqui? Basicamente, exemplos práticos daquilo que funciona para o negócio dele, né? E que talvez possa funcionar para o seu também. Ele trouxe 2 exemplos muito legais. O primeiro é essa questão de trazer as frases, né? As frases de efeito. Eu, por exemplo, já usei, não necessariamente frases de efeito, mas um exemplo, por exemplo, que eu utilizo aqui na Pra Casar, que é assim, a gente vende doce e as pessoas fazem muita dieta. Então, a gente tem algumas tortas que, por exemplo, torta de limão, torta de maracujá. Aí, quando o cliente vem e me fala, mas eu tô de dieta, não posso. Gente, mas é feito com fruta. Fruta não engorda. É uma frasezinha besta, mas vocês acreditam que já teve gente que comprou? Ouvindo essa frase, a pessoa, sabe, cai ali na brincadeira, aquela questão do clima ali esportivo e tal, realmente, então tá bom, então me dá uma aí. Então, assim, é realmente teste. É você saber utilizar essas ferramentas, assim, que às vezes são muito básicas e que pode funcionar ali para o seu negócio, né? Outra questão que ele trouxe também é essa questão do áudio. Gente, dá muito certo. Quando você... Eu faço muito isso também, tá? Por exemplo, hoje a gente lançou o nosso cardápio de Páscoa. E aí, obviamente, as pessoas têm algumas dúvidas, querem fazer os pedidos, e eu recebi pedidos de alguns clientes novos, né? Clientes que não conhecem a gente. Então, para esses clientes, eu mandei mensagem, eles tinham algumas dúvidas, obviamente, normal, eles não conhecem a gente. Então, eu já mandei a primeira mensagem e perguntei, posso te mandar um áudio? E aí, nesse áudio, eu já me apresentei. E eu fui muito detalhista, porque pelo áudio realmente passa uma impressão que você tem um relacionamento ali com aquela pessoa, né? Que você está mais próximo e você consegue passar mesmo a ideia assim com mais fidelidade, porque você utiliza a entonação certa. Entende? E aí, já aproveitando esses pontos que o Thiago falou, a gente já vai trazer essa questão da venda. Olha só, os princípios da venda. As pessoas, elas compram em quem elas confiam, né? Então, a gente já traz essa questão da confiança. O cliente precisa sentir confiança em você, com quem elas se identificam de alguma forma. E a venda, ela é um processo majoritariamente emocional, como eu falei para vocês. Então, é muito importante realmente que você desenvolva esse relacionamento com o seu cliente. Bia, como que eu vou fazer isso? Gente, nada complicado. É o exemplo que a gente acabou de trazer, por exemplo, do áudio. Para o negócio do Thiago funciona, que para mim também funciona muito bem essa questão de você responder em áudio, entende? Aproveitando esse ponto que a gente falou por último ali, que a venda é um processo majoritariamente emocional, aí eu vou trazer para vocês aqui a questão dos gatilhos, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Os gatilhos de venda que são muito falados ali quando a gente fala de copyright, os 6 gatilhos de vendas, que são definidos aí pelo Cialdini, que é esse autor, né, esse psicólogo Robert Cialdini, e ele trouxe esses 6 gatilhos nesse livro, As Armas da Persuasão, que eu, inclusive, indico para vocês, é um livro muito bom. Então, quais são esses 6 gatilhos? Basicamente, ele sistematizou 6 modelos que você pode utilizar para tornar a sua venda um processo mais fácil, um processo mais simples. Vocês podem anotar, é bom que você utilize esses gatilhos, mas que você sabe utilizar da forma correta, sempre trazendo a verdade sobre o seu produto, desenvolvendo um relacionamento com o seu cliente e sabendo o momento certo de usar cada um. Então, o primeiro gatilho é a reciprocidade. O que é reciprocidade? É você entregar valor para o seu cliente antes de pedir alguma coisa. Então, por exemplo, para quem produz conteúdo aí nas redes sociais, né? Para quem é mais ativo nas redes sociais, você dá algum tipo de conteúdo gratuito para o seu cliente antes de você querer vender, que foi o que eu falei para vocês, por exemplo. Sei lá, talvez você fazer um e-book para o seu cliente sobre o produto que eleve o nível de consciência dele, né? Isso também é uma técnica de copy.
Porque a partir daquele presente que você deu para ele, é muito mais fácil essa pessoa querer comprar de alguém que ela já recebeu alguma coisa. Então, essa pessoa vai lembrar de você com mais facilidade. Para o campo do mercado físico, assim, das empresas físicas, o que você pode fazer? Oferecer algum presente. O que eu gosto muito de fazer, por exemplo, aqui na Pra Casar? É a primeira compra do cliente, eu sempre pergunto, né? Sua primeira compra com a gente? Dá algum desconto especial, dá algum brinde, manda um bilhetinho, coisa simples que você pode fazer. Ai, Bia, mas isso nada a ver. Gente, é técnica de copy. É um gatilho que você está utilizando, tá vendo como não é complicado? O segundo gatilho é a autoridade. É aqui que você mostra a sua experiência, que você mostra quem você é. Por exemplo, vamos dar o exemplo aí do Rafael, né, que é de imóveis. Ele está conversando com o cliente dele e aí ele solta que, olha, eu estou nesse mercado há tantos anos. Ou ele conta uma história de algum cliente que ele já atendeu, que tinha uma história parecida com aquele cliente que ele está naquele momento. Isso já demonstra para aquele cliente autoridade, já faz com que aquele cliente confie muito mais no Thiago, que já atendeu, que já pegou um caso parecido com o dele. Então, já passa muito mais confiança para aquele cliente, né? Prova social. É para você mostrar para o seu cliente quem já comprou de você, os resultados que você já conseguiu entregar. Então, feedbacks, trazer exemplos de melhora, né, de evolução da parte do seu trabalho. O próximo gatilho é a escassez. Gente, esse aqui é o que é mais mal utilizado, assim, realmente, que as pessoas não sabem utilizar. Por quê? Se você utiliza esse gatilho aqui da forma errada, parece que você está desesperado querendo vender. E eu vou falar para vocês que os clientes, eles sentem. Os clientes, eles sabem. O cliente não é burro. Então, vamos supor, você postou ali o seu produto, você está com 5 unidades do seu produto para vender, e aí você postou e logo depois você já está esgotando, já está acabando. Sabe? Quando você coloca de uma forma muito desesperada, o seu cliente ele vai perceber, ele vai entender que você está desesperado e ele vai correr do seu produto. Então, como que você pode utilizar o gatilho de escassez da forma correta? Evite extremismos e seja verdadeiro. Por incrível que pareça, é igual eu tô falando para vocês, os clientes, eles sentem, gente. As pessoas, elas sentem quando estão enganando elas. Então, seja verdadeiro e procure trazer provas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu gosto sempre de lançar os meus cardápios de datas comemorativas ali no grupo VIP que a gente faz. Então, como que eu faço os processos de lançamentos aqui na Pra Casar? A gente faz um grupo no WhatsApp, né, que ficam ali os clientes mais assíduos e aqueles que têm interesse mesmo de receber as novidades em primeira mão. Eles ficam lá nesse grupo. E a gente só ativa esses grupos quando são datas comemorativas. Tal dia, tal horário, eu determino que vai ser o lançamento do cardápio. E aí, o que eu sempre faço? Os clientes que estão nesses grupos, eles já sabem que eles vão receber os cardápios, né, o cardápio da gente antes de todo mundo. E eles vão receber acesso a alguns prêmios. Então, por exemplo, o primeiro pedido vai ganhar tal presente. O segundo pedido, a partir de tal valor, vai ganhar tal mimo. Como que eu utilizo a escassez, às vezes, para acelerar esse processo de compra? Eu vou atualizando esses clientes lá no grupo sobre como esses produtos já estão saindo, esses presentes. Então, por exemplo, gente, metade dos presentes já saíram, como eu fiz agora. Às vezes eu mando print ali, né? Quando você coloca provas, fica muito mais fácil ali do cliente. Nossa, caraca, eu tenho que comprar logo porque alguém já tá passando na minha frente. Então, às vezes eu coloco prints, fulana de tal, às vezes eu até marco o cliente ali, se ele deixar, fulana de tal já levou o terceiro prêmio, tá faltando só mais 4. Então, traga provas sempre que possível de que essas unidades, né, que essa escassez ela é real. E não haja com desespero, jamais. O comprometimento é quando você mantém a sua promessa, quando você traz o cliente para ele fazer um comprometimento ali com você. Então, por exemplo, algum empreendedor está provocando ali um desafio, né, nas suas redes sociais para alguém que vende um produto de emagrecimento, por exemplo, não sei se tem alguém que eu não vi se entrou mais gente nova, mas alguém da área da nutrição, enfim, resolveu fazer um desafio para engajar ali o seu público para no final vender um produto. Então, durante todo aquele desafio, você traz o seu cliente para junto de você, você mantém a promessa, até o final desse evento, eu vou fazer com que você tenha clareza
dos exercícios que você tem que fazer todos os dias, ou das comidas que você precisa comer todos os dias, mas eu preciso que você se comprometa comigo. Então, você traz esse cliente para junto de você, você traz esse cliente para ele se comprometer a estar ali com você no processo, para que no final a compra seja muito mais simples, muito mais fácil, porque esse cliente ele vai pensar, poxa, eu fiz um comprometimento, então eu preciso arcar, né, cumprir com a minha palavra. E o último gatilho é o gatilho da aprovação. Esse aqui, gente, eu esqueci de colocar aqui a frase desse da aprovação, que essa aqui é eu usei o slide da aula passada, mas a aprovação basicamente é você conseguir fazer com que o seu cliente, ele aprove o seu produto, ele olha para o seu produto e ele entenda que esse produto é para ele, então ele tenha a certeza que ele pode comprar aquele produto, porque é isso, esse produto é para mim. Então, por exemplo, vou até trazer um exemplo para vocês que o Cialdini ele traz no livro dele, que é assim, eu até anotei aqui no cantinho. Meu Deus, deixa eu anotar aqui. Ai, gente, eu tinha anotado aqui no cantinho, não estou conseguindo encontrar. Mas, enfim, é trazer essa ideia de aprovação do cliente, ele ter a certeza de que esse produto é para ele naquele momento e que ele pode comprar de você porque ele está fazendo o processo certo. Aqui a gente já está caminhando para o final, vou trazer para vocês um pouquinho de storytelling, porque todo mundo está falando, né, hoje sobre storytelling. Por que realmente é importante storytelling? Que é basicamente você contar histórias. Porque as histórias, elas conectam. A gente sempre tem aquela curiosidade de saber como que essa história vai acabar. E aí, lembra que eu falei para vocês lá no começo que todo o processo de venda é sobre o cliente? Até no momento que você traz a sua história, que você traz, né, ali a gente falou sobre, por exemplo, a questão da reciprocidade, da afinidade com o cliente, de você mostrar para o cliente que você sabe o que ele precisa, que você sabe o que ele está passando. Então, por exemplo, muitas vezes a gente traz o nosso próprio exemplo de vida, né, os nossos próprios exemplos, para tentar convencer o cliente a fazer aquela venda. Como que a gente utiliza isso da forma certa? Quando a gente consegue conectar a nossa história com a história do cliente. Então, ao invés de você falar só sobre você, só sobre suas conquistas, pensa de que forma que aquilo vai se conectar com a dor ou com o desejo do seu cliente. Vamos pensar isso de forma prática? Uma mulher procurou a Raquel para fazer análise de coloração pessoal, né? Ela entendeu que ela precisa porque ela está mal posicionada no mercado e ela entende que a imagem é o primeiro passo para isso. Ela precisa, ela quer ser mais bem paga, ela quer ser mais bem vista pela família dela, ela quer ser respeitada. E aí, durante uma conversa com a Raquel, porque obviamente você vai conhecer o seu cliente um pouco antes, né, de você desenvolver um trabalho ali com ele, a Raquel entendeu que a história dessa mulher é muito parecida com a história dela. Né? Não sei qual é a história da Raquel, mas vou usar exemplos aqui, tá, Raquel? Tá bom. Vamos supor que a Raquel decidiu virar analista de coloração pessoal porque ela se sentia invisível, ela não conseguia se arrumar muito bem, ela se olhava no espelho e ela não gostava do que ela via, ela tinha muita dificuldade de combinar as roupas, ela sentia vergonha de sair para os locais, porque apesar dela se esconder ali naquela capa, né, de tipo, não, eu tô bem comigo mesma, eu sei me vestir, mas no fundo ela sabia que as pessoas estavam olhando para ela de alguma forma que a incomodava. E a Raquel, ela não sentia que ela tinha admiração do marido dela, por exemplo, ela não era bem vista no trabalho, ela sempre tentava um aumento, não conseguia. E aí essa cliente chegou e procurou a Raquel, e a história dela é muito parecida com a da Raquel. A Raquel identificou assim, vários pontos que são muito parecidos, e inclusive pontos que motivaram a Raquel a virar profissional dessa área. A Raquel falou, caraca, essa cliente aí, ela vai fechar comigo, porque eu vou conseguir converter ela a partir da minha história. Como que a Raquel vai fazer essa conversão? Como que ela vai utilizar o storytelling a partir desse rapport, né, que a gente fala, desse relacionamento com o cliente? Ela vai trazer os pontos de inflexão que ela teve durante essa trajetória dela que conectam com a história da cliente. Então, por exemplo, a cliente falou, pois é, não, eu tô te procurando porque, olha, faz anos que eu tô tentando um aumento lá no meu trabalho e eu não tô conseguindo. Sabe, eu não sei o que está acontecendo, mas de alguma forma eu acho que me vestir melhor vai me ajudar nisso. Aí a Raquel vem e fala, certamente vai te ajudar. Você sabe por quê?
há muitos anos atrás, inclusive antes de eu virar profissional dessa área, eu estava no mesmo lugar que você está. E aí a Raquel começa a contar a história dela, né? Eu trabalhava em tal local, nananã. Só que ao invés da Raquel contar só a história dela, ela vai conectando sempre a história da cliente. Então, assim, ó, como você, eu também me sentia desrespeitada. Eu sentia que quando eu chegava no trabalho, eu não era bem recebida pelas pessoas de alguma forma, ainda que elas não me rejeitassem com palavras, eu sentia que no fundo essas pessoas elas não me aceitavam bem. Eu me sentia com vergonha de almoçar com os meus colegas porque eu não me sentia encaixada no meio. E eu não me sentia digna de ganhar esse aumento. Embora eu estivesse pedindo esse aumento, eu não me sentia digna porque eu não sentia que eu estava condizente com esse aumento. Então, ela sempre vai trazendo a história dela, só que não focando somente naquilo que aconteceu com ela, sempre trazendo esses pontos de conexão. Então, traz esse sentimento que ela sentiu, essa vergonha que ela sentiu, qual foi o ponto que fez ela, poxa, eu acho que tem uma coisa que eu posso mudar aqui, entende? Porque lembra da questão da condução que eu falei, você vai conduzindo o cliente? Então, cara, a partir do momento que essa cliente vê que a Raquel já esteve no lugar que ela está hoje e que a Raquel conseguiu sair desse lugar, ela vai entender que a Raquel consegue ajudar ela, de alguma forma. Entende? Então, jamais utilize essa técnica de você trazer história, de você contar ali a sua história ou a história de algum outro cliente, sem trazer conexão com o seu cliente que você quer falar no momento. Entende? Então, olha só, como que a gente utiliza o storytelling de forma intencional? A gente vai utilizar o modelo aqui do Miller, né, do Story Brand, que é outro livro que eu indico para vocês também, vocês já devem ter ouvido falar. Então, o modelo dele é muito simples. O cliente é o herói e você é o guia. Ele tem um problema e você dá o plano. Ele evita o fracasso e chega ao sucesso com a sua ajuda. Então, é assim, você tem que... Por que o cliente é o herói? Você tem que procurar despertar no cliente o melhor dele. Entender esse sentido mais profundo, o que esse cliente deseja, qual é o desejo mais profundo dele no momento, por que ele está procurando você? O que vai fazer com que ele saia dessa posição, né, de estar embaixo, sabe, de estar em desvantagem de alguma forma e faça com que ele chegue lá no topo. Você vai ser essa pessoa que vai levar esse cliente para esse topo. E você vai ser a pessoa que vai mostrar para ele o caminho, você vai trazer a solução. Então, esse basicamente é o modelo do Miller, que vocês já devem ter ouvido falar, né, na jornada do herói, que as pessoas utilizam muito. Então, assim, despertar nesse cliente mesmo, como o exemplo que eu falei da cliente, né, da Raquel, você despertar nesse cliente esse desejo de chegar a esse lugar e de ter a segurança de que você é a pessoa certa para conduzir ele para esse local, para esse auge, né? E o que é esse auge, né, que a gente fala? É a venda, gente. É o seu produto, é ele com seu produto na mão. Imagina que ele vai chegar lá em cima com o troféu na mão e esse troféu é o seu produto. Então, utilize as histórias da forma certa, conecte as histórias com a história do seu cliente. Bia, não tem uma história que se conecte com o meu cliente. A minha história de vida não tem nada a ver com o meu cliente, eu nunca estive nesse lugar que ele está. Utilize histórias de outros clientes. Exemplos de outros clientes, histórias até que você pode criar, por exemplo, mas sempre traga essa ideia de histórias, de mostrar para o seu cliente, olha, hoje você está nesse ponto, eu sou o caminho que vai te fazer sair desse ponto, o meu produto é o caminho que vai te fazer sair desse ponto e chegar nesse. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma estrutura básica, né, prática, de como que você pode criar textos, né, que é a estrutura AIDA, vocês também já devem ter ouvido falar, que é uma estrutura bem básica, assim, bem como se fosse um modelo, assim, Bia, qual a estrutura? Beleza, eu já entendi todos esses pontos que você trouxe. Como que eu posso escrever um texto persuasivo? Então, vocês vão utilizar essa estrutura aqui, que é a AIDA, que é assim, você começa o texto chamando a atenção. Isso aqui, principalmente, é muito válido para a internet, tá? Porque as pessoas estão ali com muitos estímulos, então você precisa chamar a atenção de alguma forma. A partir do momento que você chamou a atenção dessa pessoa, você desperta o interesse nela. Você mostra para ela que você entende o problema dela ou que você tem a solução. A pessoa olhou para você, você primeiro faz ela olhar para você. A partir do momento que ela olhou para você, você desperta o interesse para ela ficar. E aí, a partir do momento que ela decidiu ficar, tipo, deixa eu ver o que essa pessoa tem para falar. Deixa eu ver aqui se de alguma forma ela vai me ajudar. Aí você vai para uma camada mais profunda, que é o desejo.
É você mostrar para essa pessoa que ela precisa do seu produto e que só você tem. Que não é aquela pessoa que está do lado, é você. É com você que ela tem que comprar. Tem muitos profissionais que falam que existem duas formas de você despertar o desejo no cliente de comprar de você, a partir da dor e a partir do desejo. Eu sempre gosto de falar que é bom você despertar a partir do desejo, porque a dor, ela provoca, no geral, uma venda mais desesperada. E esse cliente, ele não vai chegar para você muito bem, assim, sabe? Então, por exemplo, tem uma das minhas clientes, que eu sou social media também, gente, acho que eu nem falei, né, no começo. Eu trabalho com gestão de redes sociais também, eu tenho uma cliente que ela é fisioterapeuta infantil. E o foco dela é ajudar crianças com atraso motor a superarem os seus limites, né? E existe, né, nesse meio, muita dor dos pais. Pais que tiveram ali toda uma expectativa de terem filhos, né? E às vezes aquele filho nasceu com uma paralisia cerebral ou teve o diagnóstico de autismo, e aí esses pais descobriram que agora eles vão ter uma longa jornada para ajudar esse filho a superar os seus limites. É muito fácil, nesse meio dela, a gente utilizar a dor, né? Despertar ali nas mães o desespero. Então, por exemplo, olha, se o seu filho já chegou em tal idade e ele ainda não engatinha, você está fazendo tudo errado, ou você precisa procurar ajuda urgente. De fato, a gente consegue uma conversão rápida às vezes, né? Provocando esse desespero da mãe olhar assim e falar, meu Deus, nossa, meu filho ainda não faz isso, preciso realmente dessa pessoa. Só que olha a forma que essa mãe vai chegar para minha cliente, ela vai chegar com medo, ela vai chegar desesperada por um resultado rápido, e ela tende muito mais a ficar frustrada se as expectativas dela não forem atendidas. Porque a gente sabe que o medo, ele é um sentimento ruim. O medo não é bom. Embora ele seja algo fisiológico, né, que faça a gente, que permita que a gente sobreviva, ele não é algo bom. Então, nunca a sua expectativa do medo ali, você espera algo bom. Você sempre está focado no problema, entende? Então, o seu cliente, ele cria expectativas, mas ele sempre está com os olhos ali no problema. E ele vai criar expectativas que muitas vezes podem não ser supridas. Então, esse cliente tende a ir embora do seu negócio muito mais rápido. Ou de não gostar daquilo que você ofereceu, ou de não desenvolver realmente um relacionamento com você, porque ele vai criar essa imagem de medo relacionada a você. Então, procure sempre despertar o desejo de coisas boas, de aspirações, de sonhos dos seus clientes. Tanto que ficou muito, muito evidente isso, né? Quando os coaches, quando os vendedores, quando empreendedores de uma forma geral que vendem alguma coisa na internet começaram a utilizar a linguagem ali do quadro dos sonhos, do quanto é importante você ter objetivos na sua vida. Isso não é por acaso, obviamente tem um resultado, né? Eu acredito muito nisso, mas é porque quando você desperta esse desejo nas pessoas, essa aspiração, essa pessoa, ela é carregada de uma energia tão forte que ela fala, eu preciso chegar nesse lugar. O desejo dela de impulsionar, de ir para esse lugar é muito mais rápido, então ela vai querer chegar nesse lugar e naquele momento que você está com ela, o caminho que ela vê é o seu produto. É muito mais fácil dela acreditar no processo e não dela confiar naquela questão da resolução da dor. Ela não vai focar no problema, ela foca na solução, naquilo que ela deseja. E por último, a partir do momento que você despertou o desejo dessa pessoa, e aqui a área é o momento que você utiliza os gatilhos, né? Principalmente nessas duas últimas etapas, você provoca a ação, que seria o quê? Você falar para essa pessoa, agora que você já entendeu que eu posso te ajudar e que aqui no meu produto você vai encontrar a solução daquilo que você precisa, compre aqui, aí sim você faz essa pessoa comprar, aí sim você mostra para ela o que ela tem que fazer. É só você apertar esse botão, é só você clicar nesse link, é só você... Enfim, aqui você vai ser simples, prático e direto, certo? Eu acredito que esse é o último, gente. Sim, finalizamos por aqui. A aula foi um pouquinho mais longa do que eu esperava. E aí agora eu vou deixar aqui um momento de dúvidas para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas é isso. Beleza, vamos lá. Ó, dúvidas aqui. Luquinhas, meu príncipe. Opa. Pode falar, meu gato. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Pia. Na verdade, é só para complementar, aqui, trazendo para a minha área. Você estava falando lá, deixa eu só lembrar aqui onde é que a gente estava, porque eu anotei, senão eu ia me perder. Tá. Por exemplo, sobre lá os gatilhos mentais. A gente usa bastante, né? Muito. Ainda mais aqui que a gente vende com tráfego direto, né? Que às vezes o impacto tem que ser muito maior do que até mesmo um relacionamento.
E aí você estava falando lá sobre faz um relacionamento, entrega um produto de graça e algo mais. Aqui, e aí foi estratégia minha que eu decidi não entregar um conteúdo de graça logo de cara, porque isso estava vindo um público poluído. Desqualificado. Exatamente. Então, eu tentei fazer de uma seguinte forma, a gente desmembrou um módulo do curso, coloquei ele baratinho, R$ 49,90, e a gente vende ele muito, porque tem uma saída mais alta, o custo de entrada é baixo, e aí a gente consegue ter um público qualificado pagante. Inclusive, a gente tem os upsells, né, de venda de produtos posteriores bem mais caro, inclusive até chegar no nosso high ticket, que é a pós-graduação. Então, assim, a gente já vem qualificando o lead desde o nosso primeiro relacionamento. Mas uma coisa conta muito a favor. A especialista, ela tem basicamente mais de 6 mil alunos e quase que 100% de satisfação, aprovação dos alunos. Então, isso ajuda muito. Não adiantaria nada eu fazer essa estratégia com um professor que não seria tão bom. Sim, sim. Então, a gente faz isso, e também você falou sobre a questão do... quando você faz lançamento, né, dos seus produtos, aqui a gente, nos nossos lançamentos, a gente chama de empilhamento de bônus, né? E tem muito sobre neuromarketing, e é uma área que eu amo bastante. Então, assim, basicamente, o primeiro vai ganhar um bônus específico, essa luminária aqui, deixa eu ver se eu... Tá. O pessoal da hemodiálise, da nefrologia, ama isso aqui. Então, é algo que o aluno vai querer muito. Então, os 5 primeiros que comprarem, que adquiriu o nosso curso, ele vai ganhar em casa. E o pessoal que compra ali os 10 primeiros ganha um curso, os 30 primeiros ganham uma mentoria, e assim vai. Então, assim, a gente tenta usar realmente todos os gatilhos, não de forma do jeito que você mesmo falou, que tá parecendo que a gente está desesperado, mas de forma consciente que realmente vai funcionar. Sim. Cara, muito legal, muito legal. Obrigada pelos exemplos aí. Gente, é muito legal quando vocês trazem esses exemplos, porque a gente vê que, assim, igual eu falei para vocês, eu procurei trazer princípios que vocês consigam aplicar no negócio de vocês, seja ele qual for. Então, o negócio qual é o seu nome? Desculpa. Do Luquinhas. Do Lucas é completamente diferente, por exemplo, do meu e dos que as meninas deram exemplos aqui, mas ele utiliza os mesmos gatilhos, só que de formas diferentes. Muito legal, amei. Mais alguém tem alguma dúvida? Tiago, pode falar. Agregar aí ao nosso... Tá ouvindo? Tô sim, pode falar. Beleza, então assim, mais para agregar. Quando você falou sobre a questão do brinde, não, antes disso, na verdade, né? Quando você oferta o doce, né? E a pessoa fala que está de dieta, na pandemia, a minha esposa ela é confeiteira, né? E aí, quando veio a pandemia, eu tive que fechar o meu comércio, e aí passamos a trabalhar com a área dela, no qual eu fazia as entregas, né? O pessoal. Aí, quando começou, antes de ser a pandemia 100%, aí eu vendia de loja em loja os doces dela, copo brownie, bolo no pote, bombom no pote, torta de frango, um monte de coisa. Aí a pessoa fala assim, eu não posso, eu tô de dieta. Eu falava assim, então adoce a vida da sua esposa, da sua mãe, do seu filho, da sua namorada, de quem for, pois não tem coisa melhor do que a pessoa receber um chocolate desse quando chegar em casa. Aí a pessoa, nossa, legal, tudo, e acabava comprando, né? Mesmo ela estando de dieta. Aí, sobre a questão da verdade. Às vezes o cliente falava assim para mim, mas o seu crepe é barato? Eu falo, não, o meu crepe é caro. Aí às vezes eu já conversei com colegas meus que falaram assim, mas você é louco falar isso, você não vai vender. Eu falo assim, claro que eu vou vender, eu vou vender a verdade para ele, porque eu tenho qualidade. Então, quando ele fala assim para mim, eu falo, olha, bom e barato nunca vão andar junto, tá certo? Por quê? Aí eu tenho uma imagem que eu peguei de um Mustang e um Chevette. Ambos têm as mesmas cores, azul com uma lista no meio. Aí a frase dizia assim, eu achei um mais barato ali. Aí eu fiz a inversão disso aí, eu falava, o bom e o barato não andam junto. Como é que você quer ter um carro bom, né?
como é que esse carro bom vai andar com esse barato? Aí eu mando a imagem para o cliente. Teve um cliente que até riu, ele falou, legal isso aí. Eu falei, pois é, então não tem como, né? Então, realmente, o meu crepe, ele não é barato, mas ele tem uma alta qualidade e você vai ficar satisfeito e você quer agradar os seus convidados, contrate o crepe do Brutus. Vai ficar satisfeito, né? Receber vários elogios. Então, assim, eu sou super verdadeiro e não tenho medo de falar isso, né? Mesmo às vezes eu estando precisando de dinheiro no sufoco, eu não vou ficar implorando, velho, eu vou vender o meu produto. Se quer comprar, compra, não quer. Porque aí a pessoa está procurando preço, ela não está procurando qualidade, né? Sim. Então, assim, mas é claro que eu não vou ser ignorante a falar isso para o cliente. Sim, sim. Com relação ao brinde, aí eu sempre pergunto, é aniversário? Aí a pessoa fala assim, é aniversário. Aí eu falo, olha só, você já tem a confeiteira para fazer os doces e os bolos? Se não tiver, eu tenho uma excelente confeiteira, mas eu não menciono que é minha esposa para a pessoa não falar, porque a esposa está indicando. Eu falo assim, eu tenho uma excelente confeiteira para indicar e te digo mais, fechando comigo, você vai ganhar 2 quilos de bolo por minha conta. Que legal. Porque a parte do bolo não é uma parte barata também. Quando tem qualidade, o bolo também sai caro. Quem contrata serviço aí sabe disso. Sim. Então, uma festa para 40 pessoas, a pessoa tem que contratar 4 quilos de bolo. Se ela vai ganhar 2, ela só vai pagar 2. Né? Aí ela fala assim, pô, legal. Aí eu pego e falo. Aí se fechar comigo, eu informo o contato da confeiteira, ela vai te atender, e aí a minha esposa tá lá do meu lado, atendendo a cliente, a gente conversando. E assim, o que eu pago para minha esposa? Eu só pago a matéria-prima, eu não pago a mão de obra dela. E aí, o que eu faço? Ao mesmo tempo, eu já divulgo o trabalho dela. Perfeito. Então, é 2 em 1. Então, é 2 em 1. E aí, o cliente ganha o brinde, que é 2 quilos de bolo, né? Agora, outra coisa que eu anotei aqui, que você estava falando, é com relação ao trabalho do Rafael, né? Que é a questão do consórcio, tanto de carro quanto de imóvel, né? Que o nosso mestre falou aí, nosso mestre Júnior falou. Mesmo. Casa, e aí, assim, carro. Isso. O que acontece? Eu não sou do ramo, mas eu tenho para mim que seria uma tática boa, eu acho que ele até usa sobre isso quando vai conversar com o cliente, né? Que, assim, virar para o cliente e dizer assim, eu só estou dando uma ideia, tá, Rafael? Não estou querendo te ensinar, não. Tipo assim, às vezes o cliente está ali, você está atendendo ele e fala assim, olha, o fulano de tal, eu não quero aqui te vender uma casa, eu quero te vender um sonho, né? Aí a pessoa, pô, legal, ela já soa como uma coisa boa, né? Então, assim, e ele vai vender 2 sonhos, para quem quer comprar e para quem quer vender. Porque ele já tem cliente ali que ele quer vender, entendeu? E aí a pessoa vai falar, pô, legal. E aí foi o que ele falou também, não sei se foi ele ou foi você que falou, mas assim, a questão é da pessoa se sentir, foi você, se sentir bem em ter o que é seu, né? Então, assim, você lembrar que falar, eu tô voltando para minha casa, tô saindo do meu serviço indo para minha casa, pronto, né? Então, assim, é uma coisa muito bacana a se dizer quando for atender o cliente, e é isso daí. Obrigado por ter me dado a oportunidade de falar um pouco. Espero ter somado alguma coisa aí, tanto para a sua ideologia quanto para a do Rafael. Perfeito, perfeito, que eu gostei demais. E vocês dois falaram um ponto muito legal, que é você já saber filtrar os seus clientes, né? Tanto o Lucas como o Thiago. É você saber, você utilizar palavras certas para filtrar o seu cliente. Não trazer qualquer cliente, um cliente desqualificado, né? É Lucas, né? Perdão, eu falei Rafael. Desculpa, eu. Então é o Lucas, desculpa, Lucas, desculpa. Inclusive, pessoal, só deixando aqui também um depoimento de quando a gente estava começando, e a gente que é do digital, no começo é muito achismo, né? Como a gente não tem base e a gente trabalha com volumes e tudo mais, então a gente vai muito no achismo. E antigamente a gente pensava que o nosso público-alvo era enfermeiros e técnicos que estavam terminando a faculdade, ali, começando sua área na hemodiálise. E aí, por alguma surpresa, esse não foi o nosso público comprador. Então, assim, toda a nossa conversa, toda a nossa cópia era destinada para estudantes. E hoje não, hoje a gente percebe, a gente tem todas as métricas que o nosso público-alvo são pessoas que têm ali 5, 10, 15, tem pessoas ali que estão há 20 anos dentro da nefrologia.
Então, a nossa conversa é destinada para esse público. É claro que a gente está tentando migrar, tentando trazer um público ali, estudantes, porque a maioria da fatia, né, da pizza, então a gente está trazendo. E eu lembro que antigamente, eu e meu sócio, a gente estava tentando trazer novas headlines, né? São aquele texto de persuasivo ali, a parte ali do título, né? Para ter uma abertura maior do e-mail. E o pessoal, poxa, e assim, não é só na enfermagem, em todas as áreas o e-mail é meio que esquecido. E aí ele me inventou de colocar bem assim, ó, o seu Corém foi cancelado. Poxa, chamou muita atenção, mas só que uma atenção não tão boa, porque o tanto de gente que reclamou, não acredito que vocês estão cancelando meu Corém, não sei o quê, eu vou denunciar vocês, meu Deus do céu. Então, assim, medo, né? É legal ser persuasivo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão acaba saindo pela culatra, que nem foi nesse caso. Hoje em dia, a nossa conversa, o nosso texto persuasivo é mais tranquilo, mais focado em sonhos, bonificações, vaga de emprego, folgar os domingos, que para quem é enfermeiro sabe que é quase que impossível. E quem trabalha na nefrologia, isso é possível. Então, basicamente, a gente foca nisso aí. Legal. Foi o que eu falei, né? Da diferença de você utilizar o medo e o desejo. Exato. É isso, gente. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Ou quer falar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, amores? Eu? Não. Pode falar, Raquelzinha. Então, Bia, hoje com a inteligência artificial, como eu falei da importância da narrativa, até a forma da gente falar hoje no WhatsApp, eu vi até o Thiago exemplificando a forma como ele falou com a esposa e que ele teve que explicar, a gente tem que pisar em ovos em tudo, tá, gente? Principalmente quando a gente está se tratando de cliente e de venda. Eu sou responsável pelo que eu falo e você pelo que você entende, né? Então, a importância da narrativa, a importância de um storytelling para chegar a um produto né, normal e efetivar e ter a conversão da venda, isso faz toda a diferença. E por que eu trago isso? Eu sou uma pessoa que eu estou tomando aversão à rede social. Primeiro porque não ao digital, mas à rede social. Por quê? Porque o Instagram, ele toda hora muda o algoritmo e aí a gente nunca sabe o que ele vai entregar. Se a narrativa que a gente está fazendo, mesmo a gente tendo audiência, conectando com o nosso cliente, trazendo algo que desperta o interesse e usando os diversos gatilhos, né? Eu consigo, Bia, fazer tudo isso no off e não no on. Aí o Ícaro, o Lucas, os meninos do digital aí podem me ajudar a fazer essa conversão e voltar a gostar da rede social, que é a minha maior dificuldade. Minha audiência toda tá, basicamente, na rede social e nos grupos de WhatsApp, que são as duas redes que eu uso. Não uso TikTok, não vai me ver dançando, não vai me ver indo até o chão e jogando de ladinho, nada disso, porque isso não é a minha praia. Sim, As meninas da beleza que estão aqui sabem que eu sou essa pessoa. Eu sou muito do olho no olho, né? E então, até a narrativa, Bia, storytelling, até a conversão de venda no presencial, a gente pode seguir a mesma coisa que a gente está fazendo no digital? Olha, tudo que eu trouxe aqui nessa aula serve tanto para o digital como para uma venda presencial, porque, igual eu te falei, cada processo de venda ele é baseado em princípios. Então, assim, o que eu vejo que é um erro, que eu até falei na aula passada, que as pessoas tendem a acreditar em hacks. Eu tenho uma aversão a essa palavra, hack, dica, que assim, às vezes o pessoal se apega muito àquilo que está no momento, e, gente, a internet muda a todo momento. Talvez seja por isso também um pouco da resistência, né? Daquele enjoo que a gente cria, porque assim, cria-se uma trend, a gente viu aí a trend do estúdio Ghibli, né? Todo mundo utilizando as fotos feitas por inteligência artificial e todo Não, mundo... eu já virei boneca, gata. Já mudou a trend. Todo mundo.
Aí todo mundo vai para essa trend, segue aquelas dicas, faz aquilo, e aí do nada, próximo, já mudou. Você Aí eu ainda vou te tá digerindo falar, aquilo, já mudou. eu vou te falar, eu tenho 102 mil seguidores, o que não quer dizer nada. Se eu vendesse R$1 para cada um deles, eu vendia 102 mil por mês. Seria muito bom, né? Muito bom. Mas o que eu tenho que entender é que desses 102 eu dei um limpa muito grande, eu já cheguei a quase 130. Tá? Mas na época que eu tinha loja, que eu era muito ativa e tudo. A Celinha tá rindo e brincando aí, mas eu vou te falar qual foi a última vez que eu vi engajamento. Quando eu me envolvi em treta, coisa que eu não me envolvo. Sim. Na realidade, não foi eu que me envolvi, me envolveram. Né? Eu simplesmente, um dos instas que os maquiadores seguem, que a gente acompanha para saber dos babados, para rir um pouco, é Maquiadores da Depressão. E lá joga... E na hora que rola uma polêmica, eu acabei comentando lá, porque eu fui uma das lesadas por esse suposto maquiador. E aí ele veio em cima de mim com a força do amor, né? Daquele amor, sabe? E eu sou muito na minha. Você nunca vai me ver envolvida em polêmica e nada. Eu sou uma pessoa extremamente política, no sentido de assim, eu não tomo partido, eu estou sempre em cima do muro mesmo. Eu não posso tomar partido de ninguém enquanto eu não ouvir as duas partes. O que eu posso é, se está precisando de ajuda, no que eu posso te ajudar? Se eu puder, beleza, eu te ajudo. Se eu não puder, eu brigo, a Célia fala, sabe? Eu puxo a orelha e é sobre isso, né? E o que é certo para mim, aí ó, nossa mãe defendendo as crias, pois é, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você. Uma das coisas que eu aprendi esse ano é dizer não. O não que eu digo para você é o sim que eu estou dizendo para mim. Entendeu? Então, essa é a grande realidade. E aí, eu tive um engajamento, assim, muito grande, e isso já estava me incomodando, porque as pessoas, eu meio que... eu não podia falar da pessoa, porque isso podia me gerar um transtorno, então eu comecei a chamar ele de Demask. Então, as pessoas começaram, tipo assim, teve gente que falou assim, cara, meu dorama preferido. Quer dizer, hoje as pessoas, elas querem ver coisa, treta, querem ver polêmica, querem ver... E não querem ver... Foi isso que... Outra coisa que me fez tomar ranço. Sim. Entendeu? Tipo assim, quando eu apareço, a interação é razoável. Porque para mim eu posso ter 102 mil seguidores, mas se eu conseguir reunir 80, 90, 100 pessoas de engajamento, para mim tá bom, viu? Para mim não tá ruim, não. Pela entrega, eu tô vendo que não tá entregando. E a gente entendeu que realmente a gente vive num mundo capitalista e se a gente paga, com certeza a entrega é maior, mesmo que a entrega seja para outros, que não seja para o nosso público. Né? Da onde as plataformas vivem, né, o Meta e, enfim, o Google, Ads e tudo, vive disso. Então, a grande realidade é que a gente nunca sabe como a gente vai como vai ser a nossa performance, né? Performar na nossa narrativa e na nossa intenção. Então, as meninas do digital e quem não é do digital, gente, a gente tem que saber o mínimo. Porque quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve. Então, a gente tem que estudar e a gente tem que entender o que a gente quer e correr atrás daquilo ali. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Mas muito obrigada pela resposta. Dá para os dois todo esse contexto que você nos passou. Tanto para o digital quanto para o... Só atravessando o conteúdo da Raquel Gavão, nossa mãe matriarca, salve, salve. O que acontece? O BO todo, eu acho que o que ocasionou como é que se diz, o nosso dorama favorito foi porque era vendido um curso, né? Vamos tocar logo na ferida, vamos contar o BO todo. Era vendido um curso, a entrega não acontecia, né? Por isso a Raquel teve essa ideia de ter esse curso hoje, graças, né, com essa idealização e futuramente uma idealização mais, como é que se diz assim, abrangente, né?
mostrando para nós que é possível sim, né, nós crescermos na nossa área, diante de todos os transtornos que passamos. Então, assim, a Raquel, ela tomou tipo assim, porque ela também foi lesada. E ela não falou aí, mas ela foi lesada, como assim várias outras pessoas que pegaram um curso, né, como forma de crescimento, né, que está todo mundo querendo crescer. E aí, simplesmente, não aconteceu. E aí, pelo fato de não ter acontecido, a Raquel pegou isso, falou assim, não, gente, calma, eu vou tentar, calma. Realmente... Mas na realidade, Célia, desculpa te interromper, eu fiquei virada no Jiraya porque ele negava que não era entregue. E o que eu quero entender, mostrar para o pessoal aqui, que não é da área da beleza, mas que, por exemplo, o Lucas. O Lucas é uma pessoa que tem muito a agregar à nossa área. É porque a gente consumiu tanto conteúdo técnico na pandemia, o maquiador não parou, foi o primeiro a parar. Então, a gente consumiu tanta tecnologia, era muita live, era muita coisa, era tanta coisa, que nossa cabeça fervilhou. Quando a gente saiu, a gente é um metaverso. A gente voltar à realidade foi muito difícil, está sendo. Eu digo que nós estamos em 2025, fazem 5 anos, eu digo que a gente ainda está numa pandemia que a gente não conseguiu ainda voltar, porque a gente não consegue entender o comportamento do nosso público. O meu público que lotava os meus eventos, hoje, eu tenho que correr atrás deles. E aí, o meu público, que sempre foi fácil vender, porque é muito mais fácil vender para o amigo que já conhece o trabalho, hoje já está mais difícil de vender para ele, porque ele não quer mais. Ele quer outra coisa diferente, o problema é que ele também... Você sabe o que calado quer? Eu não sei. Então, como é que eu vou saber? Como que eu vou mudar um formato se eu não sei o que entregar? Então, eu tenho que ficar testando várias coisas. Hoje estava até antes de entrar aqui na aula. O Léo está aqui? Tá não, nem o Léo, nem o Josué. Pois é. Então, estava exatamente em reunião com os dois e eu estava explicando para eles. O Léo falou, você tem que testar primeiro. Me mandou até um livro. Falou assim, não, a gente vai, depois que for... Aí testa, valida a didática, a metodologia e conserta. Eu falei, mas eu não consigo ser assim. Eu sou filha de professora. Mas o que acontece? Existe um mundo antes da pandemia e pós-pandemia. Não, para mim tá na pandemia até hoje. Vou te falar, não adianta, a gente vai ter que se adaptar. Porque o uso da tecnologia, ela vai te dar a possibilidade de você se adaptar ou de você terminar de morrer. Essa é a realidade. Eu publiquei um vídeo esses dias da nova moto da Kawasaki, que é como se fosse um cavalo com 4 patas, velho. Não é mais roda. E anda em qualquer terreno, até salta com você. Então, a tecnologia é isso. O mundo tecnológico está vindo de uma forma muito acelerada. Aquilo que a gente via nos nossos filmes, nos nossos desenhos, é realidade. É realidade. Daqui a pouco, tá chegando aqui aqueles robozinhos do Jefferson, que limpa, lava, fazia comida, que era nosso sonho de infância, né? Era não Thiago, Luquinhas, era nosso sonho ter um robô daquele fazer os serviços de casa. Não sou dessa época não, viu? Sou mais novo. Tá certo, o Luquinhas é da época da Branca de Neve e os 7 Anões, verdade. O Elon Musk tá tentando providenciar esses robozinhos aí para ajudar a gente. Entende? Rapaz, então, assim... eu ouvi dizer que o foguete não dava ré, agora ele dá ré, o mundo virou. Então, assim, o mundo está em evolução e não tem outra alternativa. Ou a gente para se adaptar e o ambiente vai fazer isso, de acelerar, de ajudar, ou então a gente vai perecer. Conheço muitos profissionais bons daquela época que hoje estão passando necessidade, porque não conseguiram se adaptar. Entende? Raquel, você está mutado, desmuta. Uma coisa que eu descobri, professor, pós-pandemia, eu já sabia porque eu estava no meio, eu não queria enxergar. Hoje, o que o profissional da área da beleza precisa não é técnica mais. Técnica, ele transborda. Pelo menos as pessoas com quem eu convivo. Eu trabalho com profissionais. Eles precisam de autoridade emocional,
porque a gente passou por uma pandemia e foi muito difícil. A gente precisa de posicionamento, a gente precisa de planejamento estratégico, a gente precisa de gestão financeira, gestão do negócio, mentalidade. A gente precisa de tudo, que não é técnica. O que acontece? Não só vocês, qualquer área. Vocês precisam controle emocional, controle financeiro e um mentor. Principalmente a área da estética. Hoje as pessoas estão adoecendo muito, muito por falta de controle emocional, porque as coisas mudam muito rápido. Eu vou só finalizar a gravação para ela não ficar muito extensa, tá? E aí a gente volta a tirar a dúvida de vocês, tá bom? Pessoal que vai assistir essa gravação aí, observa que tem muito conteúdo, presta bem atenção, chama a gente lá no nosso Instagram, Liga Empresarial, para assistir em tempo real. Vocês estão pegando conteúdo atrasado. Então, vem fazer parte dessa comunidade, uma comunidade muito diferenciada, que tem aula toda semana, tem encontro empresarial todos os meses, e um grupo aberto para mudar a tua vida. Vamos embora, vamos produzir e produzir agora. Vamos embora, vem para a Liga Empresarial.